Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Lenza, eu sou autor do Direito Constitucional Esquematizado pela editora Saraiva e coordenador da festejada coleção Esquematizado. Eu estou aqui hoje para discutir um tema com vocês que é o tema da Trigger Law, ou Trigger Laws. Isso tem sido uma constante. A Suprema Corte brasileira, em muitas situações, tem adotado expressões que surgem na Suprema Corte dos Estados Unidos. E este tema me chamou muito a atenção. Eu estou estudando e queria dividir com vocês, queria saber a opinião de vocês. Muito bem. O que seriam essas trigger laws? Essa expressão surgiu no ano de 2022, ela tomou mais corpo a partir da superação do entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos no precedente Roe versus Wade. O que é este precedente? Esse precedente foi firmado em 1973 pela Suprema Corte dos Estados Unidos e permitiu, pela interpretação, que seria possível a interrupção da gravidez até o primeiro trimestre. Esse é um tema de grande repercussão e que gera muita polêmica, sem dúvida. Estou dizendo a interrupção voluntária, além das hipóteses de risco de vida da gestante, que inclusive já estão no Código Penal. Esse tema, ele leva muitas vezes a decisão da Suprema Corte a uma reação violenta da sociedade, que a gente usa, e isso já foi introduzido no Brasil, a expressão backlash. Falo tudo isso no capítulo 1 do livro. E ali eu, então, discuto, os papéis da corte, papel contramajoritário, papel representativo, uma perspectiva de um papel iluminista. Tem muita discussão aqui para ser feita. E neste caso do papel representativo, o que se procura tentar mostrar é que a decisão da corte, que eventualmente supera o entendimento do parlamento, ela procura representar mais a vontade popular do que realmente a opção política. E por isso que temas de grande repercussão como esse geram muita reação na sociedade e a partir da decisão da Suprema Corte. Mas o que aconteceu? Então, o precedente firmado nos Estados Unidos, Roe versus Wade, desde 1973, eu coloco assim no livro, ele reconheceu a possibilidade de interrupção da gravidez até o primeiro trimestre, tendo por fundamento o direito à privacidade da mulher e a interpretação dada à 14ª emenda dos Estados Unidos. Esse precedente, ele serviu de inspiração para que a Suprema Corte do Brasil, a primeira turma, no voto do ministro Barroso, também caminhasse nesse sentido. Eu lembro, contudo, que não há ainda nenhum precedente do plenário da Suprema Corte brasileira sobre o assunto, mas o precedente da primeira turma, com a redação do ministro Barroso, influenciado por este precedente dos Estados Unidos, Roe versus Wade. O que aconteceu? No ano de 2022, houve a superação do entendimento do precedente. O precedente foi superado. Isto é possível ocorrer, especialmente se a corte ela passa por um processo de renovação. E isto aconteceu nos Estados Unidos. O ex-presidente Trump nomeou 3 ministros da Suprema Corte e tornou a Suprema Corte dos Estados Unidos mais conservadora. E isto permitiu, portanto, em 2022, que houvesse a superação do entendimento. O precedente é Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, que foi julgado em 24 de junho de 2022 e por 6-3, lá nos Estados Unidos são 9 ministros, no Brasil são 11, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que a gente chama de SCOTUS, a gente chama STF no Brasil, ela superou o entendimento, dizendo que nos Estados Unidos a Constituição Federal não confere o direito ao aborto. Portanto, abre aspas, superados os precedentes, a autoridade para regular o aborto nos Estados Unidos é devolvida ao povo e seus representantes eleitos. Significa isto que, por não estar previsto na Constituição, segundo o entendimento agora da nova composição da Corte dos Estados Unidos, quem pode legislar sobre o assunto é quem pode legislar sobre direito penal. E quem legisla sobre direito penal nos Estados Unidos, diferente do Brasil, são os Estados-membros, que têm autonomia para
definir crimes. Então, portanto, é muito comum que exista uma previsão de um crime num estado e que no outro não é crime, ou valores que são escolhidos pelos legisladores estaduais, dando peso de acordo com a orientação da área, o conservadorismo ou não da área, etc. Então, resumindo, primeiro ponto, competência estadual. E isto levou alguns estados a já se manifestarem dizendo que vão, praticamente metade dos Estados Unidos vai ser contra e metade vai ser a favor. Mas o ponto é que antes do julgamento do novo entendimento, alguns estados aprovaram o que eles chamam de trigger laws, que é o nosso tema. Ou seja, eles aprovaram leis estaduais dizendo que se o entendimento de Roe versus Wade, que era um precedente que vigorava desde 1973, um dia for superado, o estado X aqui, por exemplo, Texas, entende que como vem a competência para o estado, já está dizendo que aqui no Texas vai ser crime. Então, olha que coisa interessante. Trigger laws. Trigger law é uma legislação, até coloquei assim num trabalho que eu estou escrevendo. É um termo que está sendo utilizado nos Estados Unidos no sentido de que determinadas leis, normalmente estaduais, passam a valer se um evento específico ou uma condição futura ocorrer. Essas leis seriam acionadas ou disparadas a partir da ocorrência dessa condição e passariam a ter validade no caso específico em análise, no caso do Roe versus Wade. A palavra trigger, ela significa acionar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você entra numa casa, o inglês trigger, né? Você entrou numa casa e a sua presença trigger the alarm, acionou o alarme. Então, aquilo gerou uma reação, um acionar. O trigger do revólver, o gatilho. Então, são leis, talvez poderia dizer assim, gatilhos, que a partir de um gatilho são disparadas e passam a valer. E qual é o gatilho aqui na proposta? Se tivéssemos a superação do entendimento de Roe versus Wade, as leis, este é o gatilho, passariam a valer nos estados. E o que dizem os estados? Proíbem o aborto. Então, 13 estados dos 50 norte-americanos já tinham passados trigger laws, dizendo que se houvesse superação do entendimento nos Estados Unidos, o entendimento do estado seria esse. É um tema que eu tenho pensado muito se isso daria para incorporar no Brasil. Veja, será que a gente tem esta possibilidade de uma perspectiva de trigger laws? Porque na prática a trigger law acaba, de uma maneira ou de outra, mostrando o entendimento da sociedade local e, quem sabe, até, eventualmente, pressionando a Suprema Corte para julgar num sentido ou no outro. Claro que o julgamento tem que ser de acordo com a validade das normas da Constituição. Mas esse é um tema bastante interessante que eu estou tentando encontrar uma maneira, e eu já deixo aí a provocação para se você tiver essa ideia, se seria possível uma perspectiva de trigger laws para o direito brasileiro. Nos Estados Unidos, esse é um caso interessante, envolvendo o aborto. A superação do entendimento é, sem dúvida, um dos julgamentos de maior repercussão para toda a história dos Estados Unidos, que pode, inclusive, nessa perspectiva mais conservadora da corte, atingir outros precedentes, ou isso tudo tem sido falado. E, sem dúvida, se a primeira turma do Supremo adotou como precedente Roe versus Wade, no julgamento do ministro Barroso, e eu disse que não tem julgamento do plenário ainda, a Suprema Corte brasileira vai ter que discutir isto e esta nova perspectiva. Então, não é que nos Estados Unidos está proibido, está sendo dito que não há uma previsão na Constituição. Portanto, quem decide são os estados livremente. E isso, conforme eu disse, levou esse comportamento de trigger laws. O tema muito interessante, ele repercute no Brasil, e eu faço a provocação. Será que no Brasil a gente teria uma possibilidade de imaginar uma hipótese de trigger laws? Eu queria escutar vocês. Então me ajudem aí. Eu agradeço a sua atenção e
E convido para conhecer o nosso Diamante, o Direito Constitucional Esquematizado e toda a coleção esquematizada que está aí, o Diamante, há 22 anos. A gente tentando transformar a vida das pessoas pela educação. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Sou o professor Pedro Lenza e aguardo os comentários de vocês. E aí, existe perspectiva de trigger laws no direito brasileiro? Eu quero escutar, porque isso vai ajudar a gente a melhorar o debate sobre a matéria. Valeu, a gente se vê. Forte abraço.